Ia no cemitério, meia-noite no cemitério, matava o bode, sacrificava o bode no nome da pessoa, e aquele espírito das trevas, que era Satanás, ia lá e ceifava aquela vida. Então era trabalhos de morte, trabalhos de... Para quebrar a empresa, deixar falir também. Empresa para falir. Audio Jungle. Um testemunho assustador de um ex-babalorixá que entrou para a magia aos 8 anos de idade. Veja o vídeo. Minha família se titulavam, minha mãe se titulava cristã, se titulava evangélica, e veio uma senhora morar na frente da minha casa, uma senhora que vem de São Paulo junto com seu filho, e eu acabei gostando muito dessa senhora e eu não parava mais dentro da minha casa e só vivia na casa dessa senhora e não saía de lá por nada. Tinha um amor grande por ela e ela era mãe de santo. E ali eu fui conhecendo o lado escuro com 8 anos de idade da minha vida. Dentro de 8 anos de idade eu tive a primeira manifestação espiritual sobre mim. E me manifestou sobre mim o Caboclo Sete Flechas, foi o primeiro guia de dentro da Umbanda que se manifestou dentro do meu corpo. E ali eu comecei seguindo ali os ensinamentos daquela senhora ali, tá? Fui tomando mais idade, fui crescendo um pouco mais, daí desceu o segundo espírito das trevas, desceu sobre mim, Tranca a Rua das Almas, que era meu eixo de cabeça de Umbanda. Daí logo após eu já recebi a Pombugira, Rainha das 7 Encruzilhadas, que veio vindo sobre a minha vida, e eu fui tomando um pouco mais de idade. Eu abri meu terreiro, minha primeira casa de Umbanda, com 17 anos de idade. Ali com 17 começou então? 17 anos de idade eu abri o terreiro. Abri um terreiro de Umbanda. Mas para você chegar até aí, você teve um preparo, como é que foi? Eu tive toda uma preparação dentro da Umbanda, né? Para se tornar um zelador de Umbanda, se tornar um pai de santo de Umbanda, né? Porque na Umbanda não é pai de santo, ele é zelador. Se chama-se zelador de Umbanda. No candomblé é chamado de pai. No candomblé a palavra pai quer dizer pai é aquele que inicia santo, é aquele que inicia orixá. Porque na Umbanda não se inicia orixá, né? A Umbanda não se inicia santo. Então é zelador ou padrinho ou madrinha de Umbanda. Então, começa a cuidar dali de dentro, isso, né? Começa a zelar dentro da Umbanda. Comecei dentro da Umbanda como zelador de Umbanda, cresci dentro da Umbanda como zelador de Umbanda, tocando uma casa de Umbanda, né, que é parte de caboclo, preto velho, baianos, marinheiros, ciganos e Exu. E aí comecei minha trajetória dentro da cidade, como pai de santo, fiz fama, conquistei conhecimento, as coisas mais fui crescendo dentro da cidade, dentro dessa religião. E daí conheci o lado diferente da religião, eu conheci o lado de matriz africana. O que é o lado de matriz africana? Eu já a turma fala, tem a linha esquerda, a linha direita, explica para eles poderem entender. Então é assim, para vocês que estão aí ouvindo, né, que eu estou comentando, a Umbanda, ela tem aquela questão do sincretismo religioso. Nós vamos entrar nesse assunto ainda. O que é o sincretismo religioso? Na Umbanda, o sincretismo religioso é usado tudo aquilo que tem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Desde uma Nossa Senhora de Aparecida, São Jorge, São Judas e Tadeu, etc. Todos os santos da Igreja Católica estão dentro da religião de Umbanda. Se você for no terreiro de Umbanda, você vai ter o conhecimento e vai ver lá que todas as imagens da Igreja Católica estão dentro do terreiro de Umbanda. Inclusive, a imagem de Jesus Cristo de braços abertos, ele também está dentro da Umbanda, né? Então, é um culto, daí no caso a Umbanda é um culto brasileiro, é um culto de generalidade brasileira, tudo dentro do culto brasileiro, né? Então é a Umbanda. Daí na Umbanda se cultua-se os pretos velhos, que são espíritos que vêm como velhinho arcado. Os enganadores, né? Isso, e que se passam como espíritos de luz, que eles estão ali para ajudar, para fazer o bem, para curar, fazer benzimento e tudo. Só que tudo isso, ele é um engano.
né? Ele vem, é um engano. Ele vem trazendo uma farsa. Uma farsa mostrando que ele é bom, que ele é um senhorzinho bom, né? Que nem a questão de caboclo, que os caboclos da Mata Verde também são espíritos que se passam como espíritos brancos, espíritos de luz que usam a roupa branca, só que também é uma enganação, né? Desde cigano, preto velho, Exu, etc. Todo é uma enganação, é uma coisa, é diabo, é satânico, é o próprio Satanás se passando por um ser bom, e não é um ser bom. Conheci um toque de candomblé, a minha vida era seguir Umbanda, tocar Umbanda, a religião Umbanda. Conheci um toque de candomblé nesse dia, eu fui lá e passei por uma morte súbita dentro do culto do candomblé. Explica para eles. Essa morte súbita quer dizer bolagem, quer dizer o bolonã. Às vezes pode ter irmãos aí, pessoas que estão aí ouvindo aí, que tem entendimento, que conhece, né? Alguns já vai alguns que estão aí, sabe, conhecem o que eu estou falando, chama-se bolonã. Passei pelo ritual do bolonã, é uma morte súbita. Depois dessa parte do bolonã, esse pai de santo chegou a mim e falou assim: olha, o senhor já é zelador de Umbanda, né? E hoje o senhor já não vai poder sair mais daqui, hoje que o senhor vai ficar recolhido no quarto do santo, no roncó, que o orixá quer a sua cabeça. As pessoas que não sabem, só para falar para essa morte súbita, explica para ele que sai do corpo a alma e você fica paralisado, sem batimento cardíaco. Isso, é uma morte súbita, quer dizer o quê? Quando você bola para o orixá, você bola para o santo, o teu espírito, o teu ser sai do corpo, você fica como morto. É coisa de morto mesmo, né? Para os batimentos. Para o batimento cardíaco, você fica como um defunto morto mesmo, morto de tudo, porque uma opressão satânica é muito grande, porque ela chega a paralisar o corpo do ser humano. Então chama-se uma bolonagem, chama bolonã, né? Bolei, passei pro roncó, fiquei já, do primeiro dia que eu bolei, fiquei no roncó, dei as minhas iniciações dentro de matriz africana, dentro do candomblé. No candomblé, eu fui iniciado para 3 orixás de cabeça. Que eram aqueles 3 que manifestou lá. Que eram os meus orixás de cabeça. Que manifestou quando eu fui em tua casa, é isso? Eu fui orixá de cabeça no passado, eu fui feita a minha cabeça para Yansan, que é Oiá no candomblé. Como tem pessoas que estão aí ouvindo essa live, com certeza sem conhecimento. Então, Oiá é no candomblé e Yansan ela é na Umbanda. Dei minha cabeça que feita para Oiá, para Odé e o Baluayê. Então, Odé é o Oxóssi, que é o Oxóssi, que sincretizado na Igreja Católica é São Sebastião. Oiá e Yansan é Santa Bárbara no sincretismo católico. E o Baluayê também é sincretizado dentro da religião católica como São Lázaro, né? Então, fiz a minha cabeça para esses orixás, raspei minha cabeça, fiquei isolado perante de 7 dias dentro do quarto do orixá, né? Passando por todas as ritualísticas, sem comer comida, sem ter como comer comida, passando tomando sangue. Esses 7 dias é a base de sangue, tomando sangue de animal, tomando banhos de ervas, sangue humano também. Acontece humano no roncó, porque tem que nem o orixá, o Baluayê, que o Baluayê ele é um orixá muito temeroso no lado oculto da magia. Esse orixá ele tem aquela questão, que ele é o senhor da vida, da morte e da cura. Então, ele se intitula isso. Isso, ele se intitula isso. Então ele exige que dentro dessa preparação a gente consuma o sangue humano com água, misturado sangue humano com água e sal dentro do recolhimento do roncó. Assim, até você que pode estar do outro lado aí, que pode estar nos assistindo nessa live, pode ter aí uma pessoa da Umbanda, uma pessoa do Candomblé vendo aí, vocês mesmos sabem, vocês que estão aí do outro lado, nós umbandistas, os umbandistas que vivemos como umbandistas, tem pessoas que viveram como umbandistas, eu não vivo mais hoje. Vocês sabem que não tem paz, que não tem tranquilidade, não tem vida própria. Não temos sossego nem para sentar numa mesa para comer, para ter paz, porque é noite e dia cliente ligando. É noite e dia cliente ligando, cliente correndo atrás, pedindo trabalho, trabalho de amarração, amarra não sei quem, destrunca o casamento da Maria, traga o João para mim. Então nós não teríamos paz para nada, nós não teríamos paz para comer para nada. Você mesmo sabe o que está aí do outro lado. Se o orixá, se o Exu pedir, vamos dizer na Umbanda, vamos descer um pouco do nível, cair na Umbanda. Vamos dizer que o Exu tranca a Rua das Almas, peça para o cavalo dele. Olha, meia-noite tem que estar dentro do cemitério fazendo esse trabalho, arriando esse trabalho para a morte da pessoa. Meia-noite nós teríamos que estar lá dentro do cemitério. Esteja chovendo ou não, entra meia-noite e vai sair de lá 4 horas da manhã.
A noite toda a gente passava em ritual dentro dos cemitérios, nas matas, nas cachoeiras, nos trilhos de trem. Nós não teríamos vida própria. A gente tinha que viver para isso, viver para o orixá, viver para o Exu, para a Pombogira, para os guias, né? Então, não tem uma paz. Você ganha muito dinheiro, mas você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem vida própria. Se uma pessoa que não tem Deus querer bater de frente com as legiões dessas de demônio que estava sobre o teu corpo, o que acontece com ela? A pessoa que não tem uma preparação, que não está ali preparado com Deus, que não está com a vida no altar, ele não pode nem querer mexer com esse tipo de coisa. Porque isso daí é risco para a própria vida dele. Porque os demônios são fortes. Os demônios no mundo espiritual, os orixás, os exus, as pombogira, esses espíritos aí, eles são muito fortes no mundo espiritual. Então eles têm o poder para fazer. Para tomar carro. Tem o poder para tomar um veículo. Tinha pessoas que chegavam, pediam trabalho para mim. O senhor hoje vai fazer um trabalho para mim que eu quero que mate a amante do meu marido, eu quero que ela tome o carro, que ela capote. O guia ia lá, fazia o trabalho e acontecia aquilo. Ele capotava o carro. Capotava. E realmente, e a pessoa achava que era um acidente qualquer, sim, mas tinha uma influência diabólica, de demônio. O Exu da Caveira dentro dessa religião, ele é considerado o Exu da morte, que quando se manifesta na igreja, geralmente ele fala Exu da morte. Só que o nome desse Exu da morte mesmo, ele se chama Exu da Caveira. Então são espíritos que, se eles forem pagos, eles se manifestam lá no corpo do cavalo, do médium, da matéria. Eles vão pedir o material deles lá, o que eles precisam para trabalhar. E após disso, o Pai de Santo vai acordar o valor do trabalho. E o guia, o demônio, o espírito das trevas, aquele espírito vai destinar o valor e a data de quantos dias vai acontecer aquilo. Ele dá 7 dias, quando menos esperar, ele dá 7 dias, fecha, ele leva e ceifa aquela vida. Dá um infarto fulminante. Porque naquele momento que acertou o valor, já começa a trabalhar. Ele já começa no mundo espiritual a trabalhar, já tem uma ordem. Já tem uma ordem. Uma coisa que vamos supor, vou dar uma suposição, aqui tem essa caixinha aqui, ó. Mostra pra aqui, ó. Tá aqui essa caixa aqui. Aqui é o material, uma simbolização que a gente está fazendo. Aqui é o material. Vamos dizer que aqui, isso aqui é 7 velas pretas, uma alguidar e uma galinha preta. E farofa. Isso aqui, uma simbolização. Isso aqui, o guia está manifestado. Se manifestou aqui, vai fazer um ritual. Pegou isso aqui, cortou, sacrificou no nome da pessoa. E apresentou para os demônios. Apresentou para Satanás. Satanás já está indo trabalhar. Naquele momento em diante, ele já dá ordem para os cavalos. Os cavalos dele já dá ordem para os espíritos, para todos os espíritos que trabalham naquela falange, que coordena aquela falange. Vamos supor, Exu Cancarro das Almas, ele é um chefe de falange. Ele não vai trabalhar. Ele vai dar ordem. Ele vai dar ordem para os seus pequenos e trabalhar, ceifar a vida daquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa morre no acidente, aquela pessoa morre infartada. Infarto, né? Daqui a pouco está na rua, leva uma bala perdida, não sabe de como morreu. Um acidente, um carro vem e pega ele. Vem ser atropelado. Então é muito sério o lado espiritual, esse lado é muito sério. Não se enganem com essa história de ir na beira do mar, de pular 7 ondas na beira do mar. Não caiam, porque tem pessoas que são cristãos, são pessoas que se titulam de evangélico, que estão caindo nesse golpe de Satanás. Do momento que você for na beira da praia pular 7 ondas, você está pulando 7 ondas por um demônio chamado Iemanjá. Aí, ó. Muitos não sabiam disso. Muitos não sabiam disso, né? Então, com esse negócio de ir lá e querer pular 7 ondas, você está favorecendo aos demônios, o orixá Iemanjá, que é uma chefe, é uma rainha de orixá, que ela está abaixo, Iemanjá, dentro do campo. Essa aí é uma deusa do vento? Não, Iemanjá é a rainha do mar, né? Do vento qualquer? A do vento é Yansan, que é o Olhar, né? Então, olhem, meus irmãos, não se enganem que essa história de pular ondinha em mar, de pular onda de mar, esse banho de mar aí, que dá para fazer pular 7 ondas e se afundar 7 vezes, você não está fazendo isso para Deus, você está fazendo isso para o orixá e Iemanjá. Essas pessoas aí que usam a maquiagem, a base, o pozinho, chapinha no cabelo, batomzinho fraquinho, brinquinho. Eu vou dar uma explicação para vocês, lógica. Se quiser acreditar, vai acreditar. Se não quiser, não vai acreditar. Existe uma legião de demônio que é chamada legião de Pombagira. De Pombagira. Existe Pombagira Maria Padilha, Maria Teresa, Rosa Vermelha,
pombagira rainha, várias outras pombagiras que tem, que elas são os demônios da vaidade. E esses são espíritos que trabalham no lado da vaidade. Elas estão atrás do brinquinho, do batonzinho, da unha pintada. Analise se você, mulher, subir no altar com a cara pintada, com a sobrancelha feita, com o seu cabelo cortado, quem que vai estar agindo na tua vida? Você vai acreditar que é o Espírito Santo de Deus? Não é. É um espírito de pombagira que está usando aquela mulher atrás do altar e dando até dons, dando revelação, mostrando as coisas, profetizando, rodopiando, dando rajada de língua. E isso é a própria pombagira que está usando aquela pessoa. Não é o Espírito de Deus. A mulher que não tem essas vaidades da pombagira, ela não tem lado com a pombagira. E se a mulher usar esses itens, ela está sendo o cavalo de Satanás, sendo o cavalo da pombagira. Olha, quando o pastor fala, né, vai falar que nós estamos julgando, né? Quando nós pregamos que isso aí não é de Deus, pregamos que o batom não é de Deus, pregamos que o brinco não é de Deus, que chapinha, tudo isso aí que nós pregamos, eles falam que nós estamos julgando. Agora está aí o outro lado falando, que ele conhece o outro lado, né? Para quem não sei, aí do lado, que estão do outro lado aí, tiver, não sei, alguém pode já ter ido dentro de um centro de terreiro, numa sessão de Exu, numa sessão de pombagira, de Exu homem, de Exu pombagira, que é Exu mulher. Os cavalos que recebem as pombagira não estão com a cara tudo pintada, o seu rosto tudo pintado de maquiagem, com o tal dos cílios grandes, os brincos, as pulseiras, as argolas, as coisas que é os amuletos que as pombagiras usam. Exatamente. São itens de pombagira. No assentamento, que é o assentamento de Exu, o assentamento de pombagira, que é onde é o recipiente de culto a Satanás, ali dentro está a pulseira no assentamento da pombagira, ali dentro está a pulseira, está o brincão, está o batom da pombagira, que é sacrificado o sangue derramado em cima para consagrar aquilo. É tudo do demônio, é tudo de Satanás. A mulher que se titula com essas coisas. Então, uma igreja porta larga que está, tudo isso está lá na frente, na liderança. Então, essa igreja não tem autoridade contra as trevas. Não tem. Não tem. Se chegar a se manifestar, que Deus me livre, vir um pai de santo ou uma mãe de santo querer fazer uma arruaça dentro daquela igreja, todo mundo vai passar vergonha. Vai apanhar de uma só pessoa. E uma pessoa incorporada com um demônio desse, a força dele é muito grande, né? É redobrada. Em torno de 10 pessoas, 10, 15 pessoas não segura o corpo físico. O corpo físico, porque dentro dali tem um demônio, né? Sim, que ele tem muita força no mundo espiritual. Tem muita força e deixa o corpo físico com muita força. Porque quando a pessoa está possessa, pisa no caco, dança em cima do caco, não se corta. Não corta. Toma litros de cachaça, não fica bêbado. Fuma charuto, não se cheira depois, não tem cheiro, não tem nada, porque a pessoa está manifestada com uma força satânica, com a força de Satanás. Então não é qualquer pessoa que vai poder mexer com Satanás. Mas quando passa, né, um pai de santo, essas pessoas que mexem, né, com a força do diabo, quando passa num lugar que ali prega a sã doutrina, a doutrina do corpo, da alma, do espírito, faz, né, o que Jesus tem ordenado, né, amar o teu semelhante, não importa se é macumbeiro, não importa se é traficante, não importa se é prostituta, o amor tem que estar, porque se nós não amar o nosso semelhante, se não amar o nosso próximo, então o Espírito Santo não está em nós. Não tem que... E que nem a gente está contando aqui, fica bem claro, nós não temos preconceito contra a religião de ninguém. Por isso que a religião não é de Deus. A religião não é de Deus, a gente não está falando, ó. Eu estou relatando o que aconteceu na minha vida. Eu não estou julgando né? Quem pratica o candomblé, a umbanda, o espiritismo da branca. Deus deixou o livre-arbítrio. Quer seguir? Você tomou a decisão. Eu tomei a minha decisão. A consciência vem de cada um. Depois o acerto de conta vem com Deus.